Caríssimos irmãos e irmãs, caros confrades, Frei Osmar, pároco desta paróquia, Frei Gilberto, todo o povo de Deus, todas as lideranças, os ministros, as religiosas, vivendo a alegria de celebrar pela Eucaristia, mas também pela comunhão fraterna, o nosso festejo de São Francisco. Nós também vivemos e celebramos a palavra este mês de setembro, em que nós destacamos o nosso amor, nosso desejo por conhecer mais esta palavra e viver esta palavra que sustenta a vida da Igreja. São Francisco, fato como esta paróquia reflete no seu festejo, é inspiração, na verdade, para a Igreja e também para o mundo. A vida que levou Francisco despertou inspiração não só dentro da nossa Igreja, mas também para pessoas não cristãs, pessoas fora da nossa Igreja. Seu zelo à criação, a sua abertura e sensibilidade às necessidades dos outros, seu amor aos pobres, aos mais necessitados, aos mais sofridos, o seu desejo de zelo pela Igreja, de evangelizar, de viver bem o Evangelho e brilhar para o mundo através da força da prática deste Evangelho. São Francisco, como hoje também refletimos, é aquele peregrino que decidiu fazer a sua caminhada e jamais quis parar, jamais quis desistir. Levando em consideração também a sua consciência, a partir do seu espírito humilde, vamos sempre começar a servir a Deus, pois até agora fizemos pouco ou nada. É aquele que pratica o Evangelho, mas vive na consciência de manter-se fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Não é aquele que vai praticar o Evangelho, servir o Evangelho e querer sempre reservas para si por causa disso. Nós cristãos, a partir do exemplo e do testemunhozinho deste santo, saberemos então dar esta resposta diante de nossa missão, diante de nosso batismo, de viver a nossa caminhada na Igreja e no mundo, mas com este coração humilde. Até hoje eu fiz pouco ou nada, a partir desta consciência, está sempre recomeçando. Isso deve levar-nos ao espírito de fidelidade e de perseverança. Ele não desistiu e sempre cresceu desde sua conversão. Buscou então crescer numa vida de entrega, de santidade, de despojamento, de renúncia, e foi cada dia mais crescendo e perseverando. Diante das dificuldades que encontrou na própria carne, na sociedade, na família e até mesmo na própria Igreja, São Francisco persistiu e perseverou. E a sua persistência, a sua perseverança, a sua fidelidade ao Evangelho realmente nos dá-se uma serenidade ao coração de contemplar na vida deste santo que ele tinha certeza, tinha plena certeza do que abraçava. E o abraçava não por uma mera empolgação, mas com a convicção do seu chamado, da voz que tinha escutado e que queria responder, e responder com alegria, colocando-se perseverante e fiel ao Evangelho. Propósito que ele traçou para a sua vida: eu quero viver o Evangelho, quero praticar o Evangelho, eu quero anunciar este Evangelho. Nos inspiramos então na convicção deste santo e a alegria com que demonstrou em querer viver o Evangelho com fidelidade, com perseverança e com alegria. Assim nos lembramos das palavras de São Paulo aos Coríntios, que independentemente da vida, são as recomendações de São Paulo, que se escolha de casado ou de solteiro, celibatário, não, é a fidelidade.
São Paulo nos recomenda isso, não que ele queira dizer, não, é mais privilegiado quem não casa do que quem casa. Não, São Paulo, em qualquer estado de vida que se escolha, São Paulo recomenda a fidelidade. O que você escolher, então que você se mantenha fiel, que você se mantenha firme, mesmo nas circunstâncias adversas da vida, mesmo nas tribulações. Qualquer vida que você assumir, você vai sempre encontrar dificuldade, então mantenha-se fiel, perseverante e viva o estado que você escolheu para você na alegria. Então, ser leigo, então que você possa desenvolver o seu apostolado leigo com fidelidade. E encontramos inspiração neste jovem santo, São Francisco, que escolhendo o seu estado de vida, sua consagração, escolheu, abandonou o mundo, fez a sua renúncia e buscou cada dia mais crescer na escolha que fez. No chamado que escutou do Senhor, ele só buscou crescer, fez a sua caminhada e foi fiel à vida que escolheu. O nosso estado de vida, como casados, como leigos, como religiosos, como consagrados, mantenhamos a nossa fidelidade para viver com alegria o Evangelho que escutamos, que também nos fascinou, que nos conquistou, que transformou nossas vidas, e anunciar isso às outras pessoas, com a própria vida, no serviço, mas com perseverança e fidelidade, sem parar no caminho, sem olhar para um lado e para o outro, mas com a plena convicção daquilo que abraçou, com a certeza de que a voz do Evangelho que ecoou nos meus ouvidos, no meu coração, é isto sim que é a verdade, que me libertou, então quero oferecer isso para o mundo, como foi o desejo deste jovem de Assis. O Evangelho que abraçou, que transformou a sua vida, e que ele cada dia cresceu neste Evangelho, que entendeu não só como uma palavra bonita que escutou, mas como o remédio para transformar a sua vida, a vida da sociedade, a vida do mundo, pois ele então fez esse Evangelho, praticou esse Evangelho e não quis só falar do Evangelho, mas viver este Evangelho com a própria vida. Por isso tudo deixou para ser um espelho deste Evangelho, a vida dos bem-aventurados, daqueles que de fato decidem e escolhem por viverem independentemente das dificuldades, na certeza daquilo que ouvimos no Evangelho, viver a alegria, apesar das tribulações, das dificuldades, por escolher praticar e viver o Evangelho, e saber que uma vez escolhendo viver o Evangelho, eu vou me deparar com as contradições da vida e do mundo, com as tribulações, com as perseguições, com as tentações, com as provocações, com as provações da vida. E serei, como Francisco também foi, muitas vezes tentado a deixar a obra, a deixar o Evangelho, a deixar o Senhor, a deixar a missão pelo caminho, pela metade. Isso não se aplica só à vida na igreja, nem na nossa missão, mas isso também há de se estender também para a vida pessoal e familiar, onde talvez nós vamos tentar empreender uma missão, um projeto familiar, um projeto pessoal. Diante da primeira dificuldade, a gente vai querer desistir, vai querer parar, se desestimular, se desanimar. Então este santo de Assis nos inspira a jamais parar na missão, diante das dificuldades, e a força do Evangelho também nos motiva para isso. Quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, quando vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. A alegria diante das tribulações, diante das dificuldades. Vamos levantar a cabeça, prosseguir a caminhada, jamais parar, como este santo não parou. Diante das dificuldades, o anseio, o desejo de ir em missão, de levar o Evangelho, de anunciar aos povos. Tantos que abraçaram porque enxergaram, não nas suas humildes palavras, mas no seu testemunho, no seu exemplo, que arrastou
na simplicidade, na pobreza, no despojamento. Não tinha o que oferecer para aqueles que se sentiam atraídos pela forma de viver daquele homem, a não ser o próprio Evangelho que anunciou como força de atração. Evangelho que abraçou e perseverou na proclamação, na vivência e no anúncio. Este santo então quer nos inspirar também a viver desta forma, com perseverança e fidelidade no meio das tribulações e dificuldades que enfrentamos na missão e na vida. Quantos de nós não fazemos parte de comunidade, de grupos pastorais e movimentos, e pelo fato de estarmos na igreja, onde nós vivemos a comunhão fraterna, o amor de Deus em nossas vidas, vivemos o Evangelho, o Senhor que é santo e perfeito, temos que lidar com nossas fragilidades, temos que lidar com as fragilidades dos outros. São Francisco também aprendeu a lidar com as fragilidades de sua própria carne, sua própria pessoa, suas limitações e as fragilidades dos seus confrades, dos seus companheiros, dos cidadãos de onde morava. Teve que aprender e superar estas fragilidades, estas limitações com amor, com humildade, com paciência, com bondade, com ternura. Saberemos também, inspirando-nos nele, saber lidar com as limitações, com as fragilidades também dos nossos irmãos e irmãs na vida comunitária, na vida fraterna, na vida pastoral, na missão. E com perseverança, com serenidade, com humildade de coração, com a doçura, com o amor, saberemos também superar tudo isso, saberemos enfrentar as tribulações e prosseguir. E manifestar sempre este desejo que ele manifestou sempre no seu coração, de buscar sempre recomeçar. A humildade de seu coração de muito fazer, mas declarar parece que não fiz nada, porque como São Paulo reconhecia que era a força de Deus, a graça de Deus que lhe impelia a fazer todas as coisas. É a serenidade e a humildade do seu coração. Vou terminar esta reflexão abrindo parênteses. Teve uma irmã que me pediu, já pedi permissão para o pároco, meu querido amigo Frei Osmar, para testemunhar isso, e me pediram, não sei por que me pediram, mas falei. Lá na igreja, duas coisas, isso é até inspiração também, em São Francisco, que é meu santo particular também de devoção, dos santos particular de minha devoção desde criança. Eu estava pensando ali como promotor vocacional, não vou lhe procurar hoje mais não, viu, Frei Gilberto, mas minha primeira vocação era ser franciscano. Aí me enganaram lá atrás, aí eu cheguei aqui a ser diocesano, mas sou feliz, graças a Deus, como padre diocesano e também daqui da diocese de Bacabal. Sou muito feliz e realizado, mas minha primeira vocação, meu primeiro desejo era ser franciscano, mas carrega essa espiritualidade particular. Estou numa paróquia diocesana, mas tenho essa... E duas coisas chamavam sempre a atenção: este amor de Francisco à natureza. E aprendi de um frade franciscano a ter essa sensibilidade do encontro com Deus através da natureza. Este encontro pessoal que Francisco tinha também com a natureza, com Deus através da natureza e principalmente dos animais. Duas coisas que o padre sempre fica chateado, mas algumas vezes tem que superar. É quando a gente se incomoda na igreja com a presença de crianças e de animais. Na igreja, quem conhece a Santa Teresinha sabe que tem a pretinha ali que sempre, às vezes ela ultimamente, não sei o que está acontecendo, que ela só chega atrasada na missa, mas ela sempre está ali nas reuniões, está sempre ali nas missas, e quando está naquele tempo de namoro, ela leva também os namorados dela também. Ontem ela levou um amigo que eu nem conhecia, era um amigo novo, ela levou também, foi lá para a igreja. Eu não gosto que expulsem da igreja animais e também crianças. Porque às vezes tem muita criança que a gente se incomoda de ir para a igreja porque chora, e criança corre para um lado e corre para o outro e parece nos incomodar. Mas se a criança desde cedo não aprender que a igreja é também a sua casa, a se acostumar a viver e a crescer ali, como que adulto, depois de jovem, ela vai
aprender a entender que a igreja é um lugar onde ela vai se sentir bem e à vontade, onde ela vai ter o desejo de sair de casa para ir. Porque se quando criança ela foi incomodada, foi interrompida, alguém brigou, raiou com ela para ela se calar, ou não levou porque ela incomoda, porque corre, deixa a criança se manifestar, porque é criança, não tem essa plena consciência como Jesus Cristo, deixar vir a mim as criancinhas. E eu sempre dizia lá na igreja, eu não era muito santinho, era tentado, né? Minha mãe levava força para a igreja, eu dava língua para o padre mesmo, né? Não gostava mesmo de ir para a igreja, e quando o padre dizia em paz que o Senhor vos acompanha, eu ficava respirado e vivia minha alegria. Não era muito comportado, mas minha mãe sempre me levava para a igreja, sempre me arrastava, me arrastava para a igreja. E com o passar do tempo, eu fui então criando aquele sentimento de que ali também era minha casa. Me sentia bem na igreja. Eu corria para cima e para baixo, e minha mãe tinha quieta aqui, menino, tinha quieta ali, mas era uma forma de dizer assim, não, se eu atentar aqui na igreja, aí minha mãe vai me trazer, não. Mas minha mãe nem ligava, me levava do mesmo jeito, no outro dia de novo. E assim hoje eu me tornei padre, hoje eu sou padre, porque minha mãe nunca desistiu, né? Graças a Deus os padres também da minha paróquia, né? Também nunca desistiram e impediram de ir para a igreja. Então você tem essa criancinha, persevere também com ele, levando para a igreja, para que ela que aprenda que ali também é o lugar dela, né? Para que ela quando vá crescendo como adolescente, depois como jovem, ela se sinta bem à vontade de igreja, sem expulsa, assim como também os animais. Então que nós possamos amar e viver também como São Francisco, o seu amor, né? Aos simples, aos pequenos e à natureza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.